Então, meus amados irmãos, a gente encontra diversas respostas à pergunta: qual o lugar do jejum na nossa vida como crentes em Cristo Jesus? Dependendo aí do lugar em que essa pergunta está sendo feita, ela pode ser o jejum pode ser tanto motivado como desmotivado. E ele pode ser motivado pela razão correta e bíblica ou motivado por razões erradas. E daí a necessidade de encontrarmos realmente orientação para a nossa prática de jejum, se de fato devemos praticá-lo. E a única maneira de encontrarmos sólidas orientações é nos voltando para a palavra de Deus. Ela é a regra que de fato nos orienta a praticar o que devemos praticar na nossa vida espiritual. Então, essa palestra tem como, basicamente, após essa introdução, ela tem como objetivo nós trabalharmos duas questões. Primeiro, eu gostaria de trazer uma definição do que de fato é o jejum bíblico, o que a Bíblia realmente nos ensina a respeito do jejum, e em seguida trazermos algumas orientações sobre a prática bíblica do jejum, para de fato encontrarmos uma resposta equilibrada e bíblica para a prática do jejum. Então, vamos, portanto, apresentar uma definição do que seria o jejum cristão. Jejum cristão é abster-se do alimento para o corpo na busca concentrada, por intermédio da oração e meditação na palavra de Deus, de aprofundamento da comunhão com Deus. Então, eu vou estar primeiro apresentando estas definições e depois nós procuraremos os textos que de fato fundamentam esta definição. A segunda definição do jejum cristão é a procura deliberada do corpo e da alma em Deus como fonte inesgotável de alegria, deleite e satisfação. À luz das Escrituras, nós perceberemos claramente que o jejum tem um propósito primordialmente espiritual e não físico. Portanto, o jejum não estaria ligado a práticas dietéticas ou coisas parecidas. O jejum tem um propósito espiritual, conforme tenho apresentado nestas definições. É a procura deliberada do corpo e da alma, aprofundando, ou melhor, buscando deleite e alegria no Senhor. Jejum é uma dádiva concedida e impulsionada pelo próprio Deus através do Espírito Santo. O ato do fiel, do cristão, do crente, jejuar, a atitude do jejum já aponta para uma dádiva concedida a ele pelo próprio Deus, porque é Deus que nos impulsiona ao jejum pelo Espírito. À luz das Escrituras, vamos ver claramente que o jejum não é algo que eu ofereço a Deus, mas, na verdade, o jejum é algo que Deus me capacita a realizar. Portanto, é dádiva concedida e impulsionada pelo próprio Deus através do seu Espírito Santo. Portanto, se o jejum é uma dádiva concedida pelo próprio Deus através do Espírito Santo, ele jamais deve ser feito por uma imposição de outro. É um impulsionamento do Espírito Santo. É um mover do Espírito Santo que deve ser recebido a nós e que nos impulsiona ao próprio Deus. O pastor Martyn Lloyd-Jones, no seu livro Estudos no Sermão do Monte, ele vai trazer uma definição interessante a respeito do jejum. Ele diz assim: o jejum não somente deve confinar-se à questão de alimentos sólidos e líquidos, pelo contrário, o jejum, na realidade, deveria incluir a abstinência de qualquer coisa legítima em si mesma, tendo-se em vista algum propósito espiritual especial. Existem muitas funções corporais corretas, normais e perfeitamente legítimas, mas que, por razões peculiares e especiais, também deveriam ser submetidas a controle em determinadas circunstâncias, isto é, jejuar. Mas eu gostaria que nós abríssemos a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 4.
E nós vamos observar que estas definições apresentadas, elas claramente se harmonizam com o texto sagrado. E um destes importantes textos que fundamentam a definição a respeito do jejum cristão é o que está em Lucas, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso 13. Eu gostaria de ler inicialmente o verso 1 e o verso 2, que diz assim, Lucas, capítulo 4, verso 1 e verso 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, diante dessa situação de fome, Jesus estava jejuando, ele estava se sentindo faminto, cansado. Então, nesta situação, o diabo sugere que Jesus transforme pedras em pães, né? Que Jesus não prossiga com a prática do jejum. E é exatamente isso que nós lemos no versículo de número 3. Disse-lhe então o diabo, se és o Filho de Deus. É importante entendermos que a expressão "se" não aponta para dúvida, mas é como se ele estivesse dizendo, porque tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Ou seja, cancela esse jejum, né? Cessa essa disciplina espiritual. A resposta de Jesus, que está registrada aqui no versículo de número 4, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Então essa é a resposta de Jesus ao diabo. E essa resposta que Jesus no versículo de número 4 apresenta ao diabo, no momento exatamente em que ele está jejuando, nos ensina exatamente o sentido espiritual do jejum. Jesus está mostrando que, na verdade, ao jejuar, ele expressa a sua total dependência, confiança e busca primordial por Deus. Então, essa é a conceituação bíblica a respeito do jejum. Jejum é uma expressão de total dependência, confiança e busca primordial de Deus, mais do que qualquer coisa do mundo ou no mundo. Deus deve ser buscado de maneira tão intensa e essa intensidade se expressa também através do jejum. É uma expressão de dependência, de confiança e de busca primordial de Deus, muito mais do que qualquer outra coisa no mundo. Isso é o que nós aprendemos em Mateus também, o texto correlato, Lucas 4 e Mateus 4. Portanto, Jesus, naquele momento de jejum, nos mostra que Deus, em suas palavras, promessas e presença, estava acima até mesmo de questões mais essenciais. É o que Jesus está mostrando ao diabo. Jesus está mostrando ao diabo que a presença de Deus, as promessas de Deus, a palavra de Deus, ela é mais essencial do que até mesmo o próprio pão. E aí a resposta, nem só de pão viverá o homem, porque o homem essencialmente, primordialmente, vive da presença de Deus, da palavra de Deus. Então esse é o conceito, por isso que inicialmente nós afirmamos que jejum é abster-se do alimento para o corpo na busca concentrada, por intermédio da oração e meditação na palavra de Deus, de aprofundamento da comunhão com Deus. Comunhão com Deus é aprofundamento da dependência. Não está ligado absolutamente com nenhum elemento de barganha. É procura deliberada em Deus como fonte inesgotável de alegria, mesmo que falte o pão, mesmo que falte o milagre, porque é exatamente isso que Satanás propõe a Jesus, né? Que ele faça um grande milagre, opere uma grande maravilha, né? Manifeste-se como um rei glorioso, conquistador, sem a cruz. Bem, à luz da atitude de Jesus apresentada a nós nos evangelhos, nos leva a afirmar, portanto, que o jejum é uma expressão viva, histórica, pessoal, da prioridade de Deus
sobre todas as coisas. Então, quando um crente, biblicamente, se dispõe a jejuar, ele está expressando com o seu corpo e com a sua alma que Deus tem prioridade sobre a sua vida, sobre as coisas, sobre qualquer outro elemento material.